Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no Muninvest e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre gestão de risco de carteira e assim por diante. E hoje a gente está aqui com o Thomas, com o Fernando e comigo o Rafael. Então vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente. Fala pessoal, sou o Thomas, um dos responsáveis aqui da plataforma Muninvest e hoje a gente vai falar, que nem o Rafa falou, de proteção de carteira. Eu vou trazer uma versão um pouco mais aberta de como a gente pode se proteger, mas não só falar de carteira, mas também de outras coisas, como é que a gente pode se proteger de outros adventos aí da nossa rotina. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, Rafael, Thomas. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessas questões, dessas peculiaridades para conseguir uma aposentadoria tranquila. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos começar esse bate-papo. Boa, legal. Bom, para começar, eu acho que o principal ponto que eu vejo que os principais investidores não levam em consideração é que todo mundo quer saber como se proteger, mas acaba só olhando para a parte de investimentos, para a parte de carteira. Então o cara tem lá X de dinheiro na sua carteira e ele está pessimista e ele quer se proteger. A gente vai falar sobre isso, mas quais são outros riscos que os investidores têm e que na grande maioria das vezes não é levado em consideração? Ótimo. As pessoas sempre pensam, né, a questão de alocação de recursos, proteções do mercado financeiro em si, né, e esquecem da outra parte que é a nossa produtividade, tá? Então, é um tema muito importante, pouco comentado no Brasil culturalmente, né? O brasileiro por si só falta ainda um pouco de inteligência financeira. Eu acho que é um tema que vale muito a gente destrinchar para que serve, para quem, qual que é a melhor idade, quando se contratar esse tipo de serviço e que isso vai facilitar para que a gente tenha uma aposentadoria tranquila, digamos assim, ou até mesmo atinja sonhos e objetivos, né? Legal. A gente já vai falar daqui a pouco de como proteger carteira, de como proteger... O Tom já está segurando aqui. Eu quero falar, pô. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais do que a galera não tá ligada, que a galera não tá olhando e que muitas vezes a gente já viu muitas pessoas serem penalizadas por isso e acabarem perdendo todo um planejamento, ficarem ali 10 anos fazendo um planejamento e no final das contas aquele planejamento não serviu de nada, né? O que eu imagino é que que você falou agora de produtividade, eu imagino que é mais em relação à pessoa, né? Então, por exemplo, hoje eu sou empreendedor, tenho uma empresa, ou eu sou um CLT, tenho a minha capacidade produtiva e eu posso perder essa capacidade produtiva. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso, tá? A questão hoje de produtividade, né? Como que a gente consegue atingir nossos objetivos, seja uma aposentadoria tranquila, seja um carro dos sonhos, uma casa dos sonhos, ou até mesmo garantir um padrão de vida que você gostaria de dar para um dependente financeiro, seja um filho ou um familiar, tá? Tudo isso parte do princípio do quê? De você ter condições para gerar receita, né? Ótimo, é lindo falar de rentabilidade dos investimentos, um planejamento todo arquitetado para eu chegar lá no meu 1, 2, 20, 30 milhões. Mas o que a gente não pode se esquecer é, se acontecer alguma coisa que te impeça de gerar receita, seja de forma temporária ou definitiva, qual que é o plano B, né? Ninguém tem um plano B estruturado, concorda comigo? Sim, com certeza. Inclusive lá no Muninvest, a gente ainda não leva em consideração esse tipo de risco, né? A gente coloca lá, o Thomas é um dos projetistas aqui do Muninvest, e a gente coloca lá a questão de aportes, a questão de quando que o cara quer se aposentar, quais são os patrimônios que eles querem adquirir ao longo da vida, cadastrar bonitinho lá para conseguir saber se vai bater ou não. Mas ainda é uma meia-culpa nossa aqui, a gente ainda não leva em consideração uma das coisas mais importantes que é, tá, e se amanhã eu receber uma notícia triste, ou se eu cair da moto, ou se acontecer alguma coisa que me faça não conseguir mais aportar? E aí, como que fica, né? E quais são os mecanismos hoje que a gente tem para se precaver em relação ao nosso futuro? Em relação à nossa produtividade, enfim, a principal máquina que a gente tem, que é o nosso cérebro. Maravilha. Quando a gente, às vezes, vai comentar um trabalho de gestão, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque culturalmente o brasileiro, né, já recua, fala assim, nossa, vai falar de seguro, mas seguro não é só seguro de vida para a morte, tá, propriamente. Não que isso não tenha relevância, a gente tem questões fiscais envolvidas no meio, para que isso é eficiente. Nós temos questões também, principalmente das coberturas em vida, tá?
Qual que é o grande mal nosso? Hoje nós temos diversas instituições financeiras, né? Uma pessoa lá na frente dessas instituições, né? Dos famosos bancões, digamos assim, tá? Sem citar nomes com relação a isso, mas está com uma meta absurda nas costas, onde simplesmente a gente leva uma conta de energia, às vezes, para pagar, ou a pessoa já quer empurrar uma previdência, uma capitalização, prometendo um sorteio e também uma questão do seguro, sem planejamento nenhum. Óbvio, o que vai causar nas pessoas, né? Nossa, isso não. O cara vai querer me empurrar mais um tipo de serviço desnecessário, tá? Sim. Voltando à sua pergunta, o que nós temos hoje disponíveis no mercado? Esse tipo de seguro a gente nem gosta nem de considerar, tá? Mas sim, temos esses seguros de prateleira, temos também seguros empresariais que estão preocupados, na verdade, para cumprir uma norma do sindicato, né? Eu sempre dou o exemplo de você andar com uma BMW e ter um seguro de um Fusca. Seguro empresarial é isso. Aquilo ali não está adequado com a sua necessidade, por mais que pareça clichê, tá? O que é ter uma BMW e um seguro de um Fusca? Se eu bato uma BMW, eu tenho dinheiro do Fusca. Aquilo cobre todo o prejuízo? Não. Exatamente. Então nós temos o quê? Hoje, ferramentas e instrumentos personalizados que vão adequar para cada momento, para cada idade, para o jovem de 20, para a média idade de 30, 40 anos e também para uma terceira idade de 60 a 70 anos de idade. Tá? Legal. E só cortando um pouquinho aqui, hoje o brasileiro está muito acostumado a estar disposto a pagar por exemplo, um seguro para a gente se proteger aqui, de um carro ou de um celular, né? Hoje você vai em qualquer loja de celular, compra um celular e aí a pessoa já te oferece. Toma aqui, você quer comprar um seguro? Em caso de furto ou roubo? E a pessoa, ela muitas vezes fecha porque ela tem um medo muito palpável daquele celular quebrar ou vier a ser subtraído, né? Furtado. Aí a gente tem um seguro de carro, que também as pessoas pagam uma bagatela todos os anos, porque o medo de perder é muito palpável. Mas quando a gente fala um pouquinho e pelos atendimentos que eu faço, a gente vê que quando a gente tangibiliza ali um seguro de vida ou de proteção financeira, a pessoa fala assim, não, o quê? Comigo não vai acontecer. Pode acontecer com outro. Como é que uma pessoa, em termos de educacional, como é que a gente pode ofertar isso, né, de uma maneira legal para que todo mundo entenda também que é muito saudável a gente ter esse produto dentro da nossa segurança? Maravilha. É natural nós termos essas pessoas, esses lírios dourados aí, que nada vão acontecer, né? É fantástico, mas justamente a gente volta para o início do nosso bate-papo, tá? Que é maturidade e inteligência financeira. O porquê? Nós contratamos justamente isso porque nós estamos expostos aos mesmos riscos, só que assim, o prejuízo nosso é muito maior. Por que as pessoas não se preocupam? Vamos dar uma confiança aí e falar, vamos tentar entender o raciocínio, né? Para que nós não sejamos de fato eternos depressivos, né? Não vai ter um dia, um sábado de sol, putz, vou contratar um seguro de vida ou vou fazer um churrasco ou passear com a minha família, né? Concordo que é muito mais gostoso passear. Então, de fato, esses assuntos ainda, né? Ainda pelo Brasil ser um país emergente, diferente de países de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, por aí vai, onde as pessoas aprendem a educação financeira desde a escola, a gente tem que provocar esse assunto. E como que a gente provoca esse assunto? Perguntando justamente isso. Se você não trabalhar por X motivo, qual que é seu plano B? Tá? Não existe. É que dói, né? Dói. Aqui, por exemplo, eu conheço Tava atendendo outro dia um investidor, e aí ele era médico, e qual foi o ponto que eu levantei? E aqui eu não tô jogando praga nem nada, né? É a mesma coisa falar, não quero que seu carro seja roubado, mas, pô, vamos contratar um seguro pro seu carro. Você já contrata naturalmente. Ele era médico cirurgião, eu falei, tá, e se você sofre um acidente e perde a mobilidade da sua mão? O que acontece com sua família? E não é porque eu sou mal e quero gerar uma interpretação negativa ali, de ser Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tô tentando trazer uma solução para que ele pague barato e se proteja de uma maneira inteligente. Porque, nesse caso, o médico ele era o provedor da família inteira, 40 e poucos anos, tinha 2 filhos. E aí? E se acontece? Bom, acontece. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, todo mundo que está escutando a gente, já escutou uma história triste de alguém que se prejudicou profissionalmente porque perdeu um membro, ou porque teve um acidente, ou porque qualquer outro tipo de motivo. Doença grave, qualquer coisa. E aí você acaba tendo uma improdutividade, uma não geração de caixa, ou seja, uma
não geração de receita, e ainda assim os seus custos geralmente aumentam, né, agressivamente, porque você vai ter que ter consulta médica, você vai ter que ter, enfim, outros tipos de movimentação. Como é que a gente pode levar um pouquinho para todo mundo esse conceito, né? Maravilha. A questão, Difícil. Thomas, acho que até fazendo um parênteses aqui acho que foram 2 casos que me marcaram muito. Vou citar 3 casos, tá? Que me marcaram muito na minha trajetória profissional. Porque antes desse período, né, desses 5 anos que eu estou em atividade, digamos que comercial, né, ajudando pessoas a se organizarem financeiramente, anterior a isso, eu desenvolvi a atividade de advogado 8 anos para justamente seguradoras de seguros prateleiras. Então, era aquele cara que brigava para não pagar, tá? E qual que é o grande mal disso? Que esses seguros tradicionais, você chega na agência, pagou e você já sai com uma pólice, a seguradora não sabe nem na análise do risco, o que está embutido ali. Por isso que, às vezes, grandes companhias começam a colocar o lucro em xeque justamente para essas metas agressivas e sem saber o risco que está assumindo. Diferente quando a gente fala de seguros personalizados. Legal. Tá? Outro ponto, né, eu vou citar 3 casos aqui. O primeiro foi justamente de um médico importante do interior, não posso mais detalhes para não expor a vida dele, mas que ele também falou para mim assim, Fer, será que é importante? Hoje eu estou estável financeiramente, né? Tô lá ganhando por volta dos meus 150 mil reais, a minha família está bem, ele também tinha um padrão elevado, de próximo a 80, 100, e ele não teve nenhuma perda definitiva, tá? Ele infartou, né? E ficou afastado quase um ano do seu trabalho. E ele tinha, sim, lá uma cobertura de 800 mil reais, tá? Ele não queria fazer na época, né? Ele até falou assim, caramba, você é chato, vou fazer. E quando ele teve o diagnóstico, eu levei esse cheque para ele, eu nunca vi uma pessoa tão emocionada falando assim, putz, obrigado, porque isso vai fazer com que eu mantenha o padrão da minha família. Segundo caso, foi um diagnóstico, né, de um tumor cerebral benigno. Na época de advogado, quando eu iniciei essa atividade comercial, eu fui apresentar para uma amiga e ela falou, Fer, eu não preciso disso, eu sou CLT, tenho todas as garantias, né, e tá tudo bem. Vou investir. É lindo investir, mas uma parte, a gente está falando de um valor de uma pizza, 2 pizzas aqui para você se proteger. Ela, mãe solteira, tudo, né? E aconteceu. Aconteceu de ela não contratar e meses depois ela teve esse problema, tá? E ela me ligou e ela falou assim, eu vou falar palavrão aqui, tá? Desculpa pra câmera, vocês cortam depois. Filha da puta, né? Eu só pensava em você e no meu filho quando eu tava no hospital. Graças a Deus ela ficou bem, tá? Mas poderia ter sido algo pior. E o terceiro, de procrastinar uma decisão, tá? Semana que vem, depois eu decido. Isso acontece muito com vocês ou não? Com certeza. Todo dia. Todo dia. Todo dia, né? Era também um outro cliente, Fer, eu quero. Qual que é a melhor data? Agora eu tô me organizando, agora eu tenho que pagar minha lancha. E num desses follow-ups que eu fiz com ele, ele não tava mais lá. Então, gente, não é praga nossa, tá? Mas nós temos, se nós não falarmos dessas situações, desses riscos que estão expostos, nós seríamos negligentes com os nossos clientes, tá? O porquê disso? O que você quer? Construir um patrimônio sólido com eficiência. Qual que é o seu objetivo? Por isso que tem todas essas ferramentas estão disponíveis no Mundo Invest, tá? Onde a gente vai quantificar o que eu ganho, o que eu gasto, qual que é o meu projeto de vida. Por quê? Óbvio, a dor a gente nunca vai conseguir sanar, mas a questão financeira a gente vai conseguir suprir, seja a educação do menor, seja o seu padrão de vida, caso você não aconteça nada. Então, assim, antes de investir, a gente tem que tratar disso. Isso é um assunto indispensável. Eu me alonguei um pouquinho aqui, mas podem continuar as perguntas. E aí, uma questão interessante é que eu já fiz algumas simulações, etc. E sempre é muito barato. E começa a me chamar... Tipo assim, barato em relação ao prêmio que é, né? Por exemplo, fiz uma simulação lá de... Beleza, se acontecer alguma coisa comigo, 1 milhão líquido na minha conta. E aí eu fiquei pensando, porra, como assim 1 milhão? Pô, se eu trabalhar 30 anos,
Vale a pena Eu vou ficar pagar. doente. Eu vou pagar... Aí a conta é outra, né? Vou pagar R$300 por mês, sei lá, acho que era 300, R$400 por mês pra ter 1 milhão. 1 milhão. E aí, basicamente era, tá, se tu trabalhar 30 anos ainda não dá 1 milhão. Se pagar, E tipo, qual que é a chance de eu ter alguma coisa em 30 anos? Alguma coisa? É um risco muito grande, é um tempo muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente trabalha na base do estresse aqui, na base do AVC, basicamente, né? Não, Porque... eu tive um acidente, né? Eu capotei de carro e... Cara, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. E foi, cara, podia Só ter... abriu a cabeça inteira, né? tenho 27 pontos na cabeça, mas... Tipo, a gente não sabe quando é que a gente vai estar exposto a um risco. Aliás, a gente tá exposto a riscos toda hora, né? Agora, minha pergunta é, o porquê que é tão barato, assim, em relação ao prêmio, né? Porque, realmente, quando você conversa com algum profissional e esse profissional fala que você vai poder ter um prêmio de 1 milhão se acontecer alguma coisa, um prêmio, né? Não um prêmio, mas... É o capital segurado. É um capital segurado para que você consiga viver, porque você pode ficar improdutivo. Por que é tão barato? R$300, às vezes R$400 para 1 milhão, sendo que se eu pagar R$400 em 30 anos, provavelmente não dá 1 milhão. Qual que é essa conta? Como que faz isso? Maravilha. Seguradoras de grande porte, né? Seguradoras sérias, tudo é com base no cálculo atuarial. O que é um cálculo atuarial? Probabilidade de risco, tá? Você jovem, suco verde, academia todo dia, né? Faz esporte, se exercita, tá Faz bem de isso. saúde, colesterol bom, ótimo. Você representa um risco muito menor do que uma pessoa de 65 anos, pré-diabética, com colesterol elevado. A probabilidade de acontecer um sinistro, um infarto, um diagnóstico de uma doença com essa pessoa, concorda que é muito maior que a sua? Uhum. O porquê hoje nós conseguimos enxergar, tá? Números comprovam isso. Você pode ver grandes notícias, grandes jornais falando um pouco disso, né? Jovens de 20 anos começam a contratar seguro de vida em vida. Porque eles começaram a enxergar que esses seguros personalizados, tá? Da linha Private, justamente vão conseguir fazer o quê? Congelar a idade e saúde daquele momento, tá? Então, esses seguros personalizados congelam e você paga um prêmio, né? Que é o nome técnico de mensalidade. No seguro, prêmio é a mensalidade. É um pouco confuso isso. Me pergunte o porquê. E capital segurado é a garantia se acontecer o sinistro. Então, você paga muito menos congelando ali e o valor fica nivelado. Não tem aqueles saltos de reenquadramento etário. Uhum. Então, a pessoa que já se organiza financeiramente, ela economiza dinheiro entrando antes, tá? Uhum. Qual que é o momento certo, né? Vocês sabem qual que é o momento certo Quanto de entrar? antes. Quanto antes, porque Quanto fica mais antes. barato. É tipo investir, né? Quando é que eu posso começar a investir? Pô, quanto antes? Abre a conta e já vamos começar a investir. Quanto antes a gente fizer isso, melhor é pro nosso futuro. Tá certo? Exatamente. E ficar cada dia que passa fica mais caro porque vai aumentando o risco, E naturalmente. sem contar... Pode falar. Não, eu ia fazer outra pergunta, desculpa. E assim, a gente não consegue controlar. Hoje a gente tá bem. Amanhã não sei. Dezembro, pior ainda, quem dirá janeiro de 2023. Uhum. Espero que sim. Então, tem que tomar a decisão o quanto antes, né? As pessoas falam, estratégia comercial. Não é estratégia comercial, tô pensando no seu bem. Porque como eu contei o exemplo pra você, a pessoa tava bem arrumando uma lancha e falou assim, em vez de gastar, vou trocar a turbina da minha lancha, que é mais importante. Ele era o pilar financeiro, né? Então, o que vale mais pra você, né? Bem-estar seu e da sua família ou qualquer outra coisa que seja. E uma das vezes que eu tava conversando com também, até da minha família, vamos chamar assim, da minha família, e pra não expor nem o nome nem nada. E essa pessoa ela falou assim: Thomas, mas tá, vou contratar hoje e vai que eu preciso daqui 20 anos, essa empresa quebra ou vou precisar por algum motivo e não consigo me enquadrar. Eu paguei 20 anos meu seguro e no momento que eu preciso, eu vou ser abandonado. Isso vale? Hoje é uma realidade? Existe esse tipo de risco das pessoas que contratam esse tipo de seguro? Ou a probabilidade da default, né, de não ter um risco de crédito é pequena? É baixíssimo, né, o risco de crédito, desde que companhias sérias, tá? A gente teve uma grande instituição financeira, talvez um dos maiores bancos privados, e a parte de seguros quebrou, tá? Quebrou no sentido do quê? Isso é recente, foi pouco noticiado, tá? O que acontece? Esses seguros personalizados, nós trabalhamos com grandes companhias, tá? Companhias que são
basicamente 2 vezes o PIB do Brasil, tá? Corre o risco de quebrar? Corre, mas o Brasil com certeza afundou antes. Como que funciona todo, né, o acompanhamento dos órgãos que monitoram e fiscalizam? É a SUSEP, tá? O que essas seguradoras precisam? Dispor de 50% de liquidez, né, na reserva ali para pagar as indenizações, ou melhor, né, indenizações quando a gente trata de seguro de bens, mas os pagamentos dos benefícios aos sinistrados, tá? Se ela diminui essa reserva, né, para ficar uma linguagem simples, a grosso modo aqui, se diminuir, essa seguradora é notificada, reconstitui. Não reconstituiu, abre uma espécie de processo licitatório e outra seguradora adquire essa carteira de clientes, tá? Foi o que aconteceu com essa grande instituição financeira e uma grande companhia norte-americana adquiriu a carteira de seguros dessa instituição financeira. Para o cliente não muda nada. Agora, talvez o que sua família ficou questionando, que acontece muito, esses seguros padronizados ou seguros empresariais, você escuta aquele papo, né? É renovado automaticamente, fica tranquilo. Só que, na época que o Fernando advogava, isso era uma tese de defesa, tá? A cada ano é uma apólice nova, as entrelinhas, né? Cada ano é uma apólice nova. Se a pessoa renova o contrato, vamos supor que eu tive uma hipertensão. 2022, tô hipertenso, tô no seguro lá de prateleira, comum, tradicional, onde o gerente pediu, pelo amor de Deus, ajudei ele para conseguir uma bonificação, né? e fechei, maravilha. Meu gerente não sabe, não por falta de competência. Entendam, a gente não está crucificando nem sendo engenheiro de obra pronta. Mas o gerente tem que cuidar do crédito, do seguro, da capitalização, da transferência, do empréstimo, do investimento, do controle de que hora que entra os funcionários. Gente, não dá de 8, 9 mil clientes? Não. O normal seria, no máximo, a pessoa tratar de 100 clientes para ainda... Olha que é trabalhoso. É trabalhoso. Então, o que acontece? Ele não vai te avisar que na renovação você teria que avisar essa hipertensão. Só que tem lá o artigo 769 do Código Civil que fala se agravar intencional ou não, e você tem o dever de comunicar à seguradora. Passa batido. O que aconteceu lá numa renovação lá na frente? Além de todo ano, além da inflação, tem reenquadramento etário, mensalidade cresce de uma forma absurda, enquanto a garantia continua, né? Que força que você falou. Vão me abandonar daqui 20 anos, você não tem dinheiro para pagar. É nítido. E uma questão que eu tenho também é em relação a alguns modelos de negócio que tem ali dentro do tipo de seguro que você pode fazer. Por exemplo, eu lembro de você ter falado para mim um formato onde eu conseguiria ir pagando ao longo do tempo, depois de acho que 10, 15 anos, alguma coisa assim. Se eu quisesse parar de pagar, eu conseguiria pegar uma parte desse dinheiro e voltar. Como que funciona isso? Dentro dos seguros personalizados, a gente tem 2 famílias, basicamente, tá? Seguros temporários e seguros vitalícios. Qual que é a grande diferença? Temporário, tá? Ele vai fixar um período. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Tenho um filho, o B, tá? Com 7 anos. Em tese, eu tenho uma responsabilidade com ele de 18 anos até ele se formar, né? 18 anos mais, então 25 saindo da faculdade. Esse é o meu compromisso maior com ele, tá? Não que eu não vá ajudar. Meu pai brinca que o presente sempre fica mais caro depois, né? Mas enfim. Mas uma falta que traria um grande prejuízo para ele, para a educação dele. Então, eu projeto um seguro temporário que ele custa menos, a curto prazo, desculpa. Então, um seguro vai durar 20 anos, vai ter uma cobertura de, vamos supor lá, 1 milhão, que é para a educação dele, para a conta ficar fácil. E nesse período, não acontecendo nada, o seguro deixa de existir, seguro, paguei qual que é a contraprestação da seguradora, ela me deu cobertura naquele período. Segunda opção, o vitalício, que é aquele que a gente paga por X período, exemplo, 10 anos, comprei o patrimônio, né? Ou seja, quitei a minha apólice, né? Grande diferença, seguro temporário, aluguei uma casa. Seguro vitalício, comprei uma casa. Comprei essa apólice, aquela cobertura é corrigida por inflação desde hoje até o dia que acontecer o evento morte, ou eu tenho a opção, depois que eu quitar essa apólice do 10º ano, de resgatar ou a integralidade, dependendo da sua saúde, um pouco menos, se estiver debilitada, ou até ter lucro financeiro com esses aportes.
tá? Uhum. Eles têm uma rentabilidade que é o IPCA mais 3% atuarial. O que é o atuarial? Até 3% atuarial, né? Que é justamente ele rende mais se você for mais saudável, né? Então, o jovem tem uma rentabilidade, digamos assim, melhor desse fundo de reserva. Ou seja, eu basicamente contrato um seguro hoje, aí passa 10 anos, falei, cansei de pagar seguro, não tô mais afim, e assim por diante. Eu posso ligar para você, ou enfim, para a seguradora, falar assim, eu quero o dinheiro de volta, não sei, eu acho que não é inteiro, né? Muito provavelmente não deve ser inteiro. E aí eu consigo pegar todo o montante que eu investi em 10 anos, ficar seguro durante esses 10 anos e ainda reaver esse dinheiro. A depender do planejamento, sim, né? E o grande legal, o grande legal ficou ótimo aqui, né? Mas o legal disso é que você já consegue na contratação ter a projeção de quanto que você vai resgatar, tá? A reserva já é pré-definida na contratação. O que vai ser atualizado ali? Inflação, que a gente não tem como saber, né? Às vezes pode bater 10, 5... Mas nesse ajuste de inflação IPCA mais alguma coisa, não importa a inflação, né? Você vai ter juros real, ou seja, seu poder de aquisição ou aquele montante, ele vai te proteger, vai ser protegido de acordo com a inflação do momento. Então não é uma coisa que você pode perder dinheiro e nem perder poder de aquisição. Você vai ser sempre corrigido, né? Então... está bem tranquilo essa parte. E as pessoas falam, Fernando, investir, então estou investindo ou seguro? Os dois, gente, tá? Um não exclui o outro. Um vai fazer com que você compre sua casa, tenha uma aposentadoria tranquila, viaje, passeie, mantenha o padrão de vida. E o outro que, se acontecer alguma coisa, nenhuma ferramenta no mercado financeiro vai te dar uma liquidez tão gigantesca, tão rápido, livre de imposto, que vai garantir essa eficiência. E vamos dizer que aconteceu uma coisa comigo hoje, eu tô segurado. Quanto tempo o dinheiro tá na minha conta e se eu pago imposto? 0 imposto, tá? Você recebe esse valor líquido, não precisa prestar esclarecimentos para a seguradora. Normalmente, após a entrega da documentação, né? 3 a 4 dias úteis libera o capital, tá? O que a seguradora tem, como a SUSEP exige, né? No máximo 15 dias, mas essas grandes seguradoras... digamos que em 3 a, no máximo, 6 dias úteis, já está resolvido esse sinistro. Caramba. É rápido pra caramba, hein? É muito bom pra ser verdade, né? Porque o valor que você paga mensal é muito pequeno, é claro que é proporcional. Te dou exemplo de 1 milhão aqui, mas tem seguros de prêmios de 500 mil reais, de 200 mil reais. Tem seguro de prêmios de... Você estava me contando de alguns que você já fechou de muito grandes, né? De coisa de milhões, assim. E basicamente, então você paga muito pouco, o prêmio é muito grande e ainda tem a possibilidade, caso seja esse formato aí, de você conseguir resgatar o valor quase que integral ali depois de 10 anos, caso você queira, né? Se não quiser, mantém ali, se deixa de pagar uma parte, né? Se eu não me engano. Para cobertura de morte, né? Você para de pagar, agora as coberturas temporárias, opcionais, que são diagnósticos de doenças como câncer, cardiovascular, neurológico, transplante de órgão, internações, invalidez e o famoso proteção de renda, né? Esses daí não formam fundo de reserva, são seguro e tem uma idade de saída de 75 anos, tá? Perfeito. Bom, acho que vamos falar um pouquinho de investimento, só porque eu prometi e a gente não tem muito tempo aqui. Se dá pra fazer só de seguro patrimonial hoje, né? Senão ficou até amanhã falando, né? Mas... o assunto é legal. E assim, é um assunto pouco falado, né? Que as pessoas têm medo de falar. Mas ela é tão importante na educação financeira que eu acho que é muito bom investir nesse tempo desse podcast para que a gente conheça profissionais que conseguem fazer essa gestão personalizada e essa tailor-made, né, que chama um alfaiate que vai costurar a proteção certa para a pessoa certa, do que ficar aquele, né, produto de prateleira, que nem você falou, que serve para todo mundo, é o que a gente chama de vala comum e não é aquele desenho personalizado para as pessoas. E hoje, com tecnologia e com atendimento, você consegue fazer isso de maneira muito simples, né? Não precisa ser mais padronizado de uma maneira extremamente engessada. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está muito escasso hoje. O que eu estava pensando aqui é melhor que a gente faça um só da parte de investimentos. Concordo. Mas, de qualquer forma, para você que entende que isso é importante para sua vida, esse tema, para você conseguir acessar a inteligência patrimonial, a inteligência que vai cuidar do seu patrimônio nesse quesito que a gente está conversando até agora,
basta você entrar lá no Mundo Invest, clicar em falar com o especialista e solicitar que ele vai te colocar em contato com o Fernando ou com alguém da especialidade dele ali para atender vocês. A gente tem uma parceria com a Ilha Forte, que é uma corretora de seguros, e aí vocês conseguem também ali fazer a cotação e se planejar e fazer como vocês bem entenderem em relação a esse planejamento. Tanto da parte de seguros, também da parte de planejamento de como conseguir atingir as metas e assim por diante. O Fê também é uma peça que usa o Mundo Invest para os clientes dele, para ajudar a fazer o planejamento e aí sim entender qual é o melhor seguro, qual é a melhor forma de estruturar ali a questão financeira para conseguir ficar mais seguro. Mas só para a gente finalizar, uma última dúvida, a gente está falando da capacidade produtiva, a gente está falando do período de acumulação de patrimônio, né? Mas para a galera que já se aposentou, que já tem uma grana guardada, também existem ferramentas financeiras para fazer uma sucessão, porque hoje a gente sabe que a gente paga muito imposto aqui no Brasil para fazer a questão de herança, etc. Como que funciona isso? Só para a gente finalizar aqui. Maravilha. Basicamente, só uma olhinha rápida de o que acontece com o patrimônio, seja ele estruturado em empresas, patrimônio pessoa física, né? Quando acontece o evento morte, tudo é bloqueado, seja conta conjunta, seja empresas, seja imobilizado, e o herdeiro precisa de basicamente 15% do valor líquido para acionar. Na maioria das vezes não tem. Quais são as opções? Só 15% líquido, a gente está falando de um patrimônio. Para acessar um patrimônio de 1 milhão, a gente precisa ter 150 mil. 150 mil líquido para pagar. Ou seja, é uma bagatela que acho que poucas pessoas têm disponível. Por isso as ferramentas financeiras. Exatamente, né? E só um detalhe, a gente está falando de 1 milhão como se fosse um número grande, não sei o quê. Mas se você colocar... A gente está falando patrimônio, não acessar a carteira da pessoa. A gente está falando de casa, a gente está falando de carro, a gente está falando de tudo que esteja no nome da pessoa que veio a falecer e que você é herdeiro, né? Então, às vezes, a gente faz o exercício aqui de colocar o patrimônio inteiro do usuário, lá do investidor, dentro da plataforma, porque muitas vezes ele nem tem noção do qual o tamanho do patrimônio dele, porque ele acha que o patrimônio dele é só a carteira líquida dele, a carteira de investimento, mas na verdade começa a somar apartamento, começa a somar carro, depois casa de não sei aonde, casa do sítio, não sei o que, e aí a brincadeira começa a ficar caro para pagar imposto, enfim, para acessar essa herança. Mas enfim, quais são os mecanismos que a gente tem? Hoje a gente tem não fazer nada, né? Que acontece muito. Doar em vida, né? Que as pessoas já transferem, às vezes, os imóveis, né? Mas vai pagar o mesmo imposto, que é o ITCMD, né? Imposto de transmissão, causa-morte e doação. Tanto não fazendo nada, como doando. Tá? A diferença é que a pessoa talvez tenha o capital para deixar isso organizado. Terceira opção, que está na moda, né? Famosa hold, mas hold não é para todo mundo, tá, gente? Não estou falando nem de volume de patrimônio, estou falando de adequação necessidade. Hoje a galera acha, né? Tem um monte de contador especialista aí, né? Abre aspas aí, que sai criando CNPJ atrás de CNPJ, falando que é a melhor eficiência. Só que a gente tem que analisar quando foi adquirido esse imóvel, qual ano, qual que é a finalidade, se eu vou vender, se eu não vou vender. Isso tudo a gente faz essa análise também. E ferramentas do mercado financeiro, que basicamente são seguros whole life, que dão a liquidez necessária, livre de imposto, para o beneficiário que eu indicar, não se confundindo com herança. De fato, uma aquisição de patrimônio, né? Se a gente falasse pro brasileiro, você vai comprar R$1 milhão pagando 400 mil parcelado em 10 vezes sem juros e não falasse seguro, 200% comprariam, né? Mas a gente coloca a palavrinha segura, turma, não gosto. Mas enfim. Acho que é golpe, pirâmide. Acho que é golpe, é pirâmide. E daí tem a parte também de, óbvio, fundos exclusivos, com patrimônio superior a 10 milhões também, né? Previdência privada, que a gente está com uma insegurança jurídica, não vou destrinchar muito, vou deixar também um pouco para eles me convidarem também da próxima vez. Mais um cafezinho. Mais, né? Exato. E basicamente é isso, gente. Óbvio, a gente tem testamento, outras questões, mas eu acho que de uma forma geral, as mais utilizadas são essas, tá? E também nesse caso aí, basicamente, na prática, para a galera entender como que funciona.
A pessoa que tem o patrimônio e que pode vir a falecer, e pode não, né? Todo mundo vai falecer um dia, no caso. Ela, basicamente, ela compra mais patrimônio. Ela vai pagando ali uma mensalidadezinha para que, quando ela vier a falecer, os herdeiros delas acessem esse seguro que ela fez, né? De Esse morte. apêndice. E aí pega esse valor e consiga acessar o resto do patrimônio, certo? E paga imposto quando... Nada, nem quando você paga a mensalidade ou anuidade do seguro, nem quando você recebe o valor através de garantias, tá? E é válido lembrar que essas ferramentas antigamente eram só para os ultramilionários, 50 milhões mais, e com o tempo isso aí foi cada vez sendo mais acessível para todo mundo, né? Então hoje cada vez mais as ferramentas que a gente tem, que a gente conversou nesse podcast, não são para aqueles caras que têm mais de 1 milhão, 5 milhões. Qualquer pessoa hoje no mercado financeiro, estando exposto aqui, tendo essa ideia, essa preocupação, consegue acessar produtos personalizados feitos sob medida que tem facilidade de fazer a compra, né? O aporte, o investimento, enfim. Hoje está super diversificado isso. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, que necessariamente quando você transfere o patrimônio de uma pessoa para outra, você precisa pagar o imposto, né? No caso dessa pessoa que tem o patrimônio, que tem uma pessoa com herança, se ela começa a pagar antes, ela basicamente está transferindo o patrimônio já, só que sem pagar imposto. Até o próprio patrimônio que ela está pagando ali. É como se ela já estivesse dando o patrimônio. Por exemplo, eu sou o seu pai. Uhum. Eu estou pagando aqui para você conseguir acessar meu patrimônio depois. É como se eu já estivesse transferindo o patrimônio para você sem pagar. Exatamente, porque daí você justifica no imposto de renda como um gasto, você é o responsável pelo pagamento dessa apólice, você paga em nome do seu filho e automaticamente a única pessoa que pode sacar é seu filho. Né? E diferente de, por exemplo, você pode doar até 20 mil por CPF, né? Todo ano. Diferente de fazer isso, quando você faz essa ferramenta, você está travando esse patrimônio que ele tem um fim exclusivo, que é acessar o patrimônio. Diferente de você fazer uma doação em vida abaixo dos limites do imposto de renda, que você está dando dinheiro líquido para o seu filho, que pode vir a utilizar esse dinheiro como ele bem entender, e aí quando você, pai, vier falecer, você, que já preparou a ferramenta teoricamente, o filho não tem mais dinheiro. Então, essa ferramenta que é disponibilizada pelas leis brasileiras, ela é muito boa porque ela tem uma finalidade exclusiva, que é o acesso do patrimônio, e você não pode utilizar esse recurso para nenhum outro fim. É mais uma segurança que a família tem de gerar legado dentro do seu portfólio familiar, né? Então, eu acho que é fantástico isso. Fê, obrigado pela presença. Obrigado. Cara, obrigado por todas as explicações. Foi valioso demais até pra mim. Thomas, infelizmente a gente não vai falar de carteira hoje. Mas bom, na o papo próxima... foi muito bom. Acho foi que muito bom, valeu a pena. Muito importante esse papo. Obrigado pela aula, Fê. Eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir mais vezes também. Obrigado por assistir aí, galera. Espero que tenha sido muito valioso pra vocês. E a gente se vê no próximo encontro. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.